Vamos lá, gente. Continuando a nossa lista de exercícios 8, funções do segundo grau. Vamos falar agora dos exercícios 41 até o 46. O 41, ele fala de uma inequação quociente. Para resolver, em R, x² menos 7x mais 10 sobre menos x² mais 3x menor ou igual a zero. Então você vai chamar o numerador de 1, no denominador de 2, encontra as raízes de cada um deles, faz o esboço do gráfico, estuda os sinais, depois joga no quadro de sinais. Lembrando que, como ele quer menor do que zero, você vai baixar barra simples para todos eles, e para as raízes do denominador, você vai jogar a barra dupla, porque não pode dar zero lá embaixo. Então, para o 0 e para o 3, você vai fazer intervalo aberto. E aí depois, jogo de sinal. E você tem os trechos com menos, com os sinais negativos. 42. Considerando o universo R, resolva a inequação quociente x sobre x menos 1 maior que 5 sobre 3 menos 1 sobre x menos 1. Aqui é aquela história que eu falei pra vocês. Nunca passa nada multiplicando, não corta nada. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, joga todo mundo na esquerda, maior do que zero. Lá embaixo você vai tirar o mínimo. Pô, Loureiro, como é que eu tiro o mínimo? Você multiplica todos os termos que estão lá embaixo. Como eles não são, como eles são primos entre si, então eu posso multiplicar todos os termos que estão lá embaixo. Então o mínimo vai ser 3 vezes x mais 1 vezes x menos 1. E aí você divide, multiplica, vai encontrar termos no numerador, no denominador, simplifica lá em cima, deixando certinho lá em cima, e aí você faz as suas raízes utilizando as técnicas que a gente já viu de inequação produto. Então, só tomar esse cuidado, manda todo mundo para a esquerda. 43. Determina a solução real das seguintes inequações. A. Você tem um sistema de inequações. Então, lembra como a gente viu? Resolve cada linha separadamente. Depois você faz a intersecção delas. Lembrando que você tem, por exemplo, na segunda e na terceira inequação, você tem que mandar para a esquerda, para o primeiro membro, esses números, o 12 e o menos 2, para depois você começar a resolver essas inequações. E aí você faz estudo de sinais e pega os valores que ele está querendo. No B é uma inequação produto e no C é uma inequação quociente. O comentário a fazer com relação ao B é que todas as raízes vão ser fechadas, né, porque é maior ou igual, e você quer os trechos positivos. E no C também vou ter os intervalos fechados, porque é maior ou igual a zero, só que as raízes do denominador eu vou ter que fechar, vou ter que abrir, porque não pode dar zero no denominador. E aí você faz quadro de sinais, toda aquela história que a gente já conhece, e pega os trechos que tem o sinal positivo. 44. Determina o vértice da parábola da equação y igual a menos x² mais 2x mais 2x mais 2. Vértice da parábola, ele quer saber o x do vértice e o y do vértice. Aí é tranquilo. X do vértice é menos b sobre 2a, e y do vértice é menos delta sobre 4a. É só isso. Ou você pega esse x do vértice que você acabou de encontrar e joga na sua função e você encontra o y correspondente a ele. No 45 ele fala, resolva o sistema de equações x mais y igual a 4 e x² menos y mais igual a 8. Bom, aqui é tranquilo, né? Você vai encontrar dois valores para x, aqui vai ter dois valores para y. Como você pode fazer isso? Eu posso somar essas duas equações. Então eu posso ter x mais x² é igual a 12. E aí você manda 12 para o outro lado, encontra dois valores para x, e depois volta em qualquer uma dessas duas equações. Se você não tiver muito legal com relação às suas a somar equações, isola o y em uma delas, joga na outra, e aí você vai ter uma função, uma equação só com x, e aí você resolve fazendo Bhaskara ou soma e produto, e depois você encontrou dois valores para x, para cada um deles, você joga em qualquer uma dessas equações e encontra valores para y. Bom, e finalmente 46, resolva a equação irracional raiz de x mais 1 igual a x menos 1. Aqui o primeiro impulso é a gente levar ao quadrado dos dois lados para assumir com esse x, com essa raiz de x mais 1. Então a raiz vai embora. E do outro lado vai ficar com x menos 1 ao quadrado. Toma cuidado com uma coisa. Toda vez que você leva ao quadrado, você vai potencialmente inserir raízes a mais, valores, respostas a mais.
Faça então dessa maneira, você vai chegar até o final, fazendo depois produtos notáveis e tudo mais, e você vai encontrar dois valores para x. X igual a 0, x igual a 3 nesse caso. Depois, o que eu coloco para você é, você tem que tomar cuidado com o negócio chamado condição de existência, que na verdade é o domínio da função. Se você olhar bem, o raiz de x mais 1 tem um domínio. Por quê? O x mais 1 ele tem que ser maior do que zero. Por quê? Maior ou igual a zero? Porque ele não pode ser um número negativo dentro da raiz. Então o primeiro ponto tem que ser esse. Então se uma resposta já estivesse fora dessa condição de existência, já furaria essa resposta. No caso, ela é válida. Porque x tem que ser maior ou igual a menos 1. Beleza, passou, porque o 0 e 3, os dois estão nessa condição. Só que o que você tem que fazer? Além disso, você tem que substituir essas duas respostas na sua equação, na sua igualdade, para verificar se você tem uma verdade. Quando eu coloco o 0 nessa equação, você percebe que você vai ter raiz de 1 é igual a menos 1. E isso está errado, então o 0 está fora. Quando substituo o 3 que eu encontrei, fica raiz de 4 é igual a 2. Aí é uma verdade. Então, toda vez que eu elevo ao quadrado dos dois lados, provavelmente você vai inserir uma equação, uma resposta a mais. Então, chegando no final do exercício, testa as alternativas para ver se são válidas. Tá bom? Então, com isso, a gente resolveu toda a primeira série de exercícios da nossa lista de exercícios 8, esses 46 exercícios. Legal? Beleza, então é isso. Tchau, tchau.